Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 5. Mas antes disso, eu quero agradecer a todos vocês que têm assistido os nossos vídeos, que têm compartilhado e também têm feito a sua inscrição aqui. Nós batemos a marca de mais de 150 inscritos aqui nesse canal e está sendo bastante abençoador. Eu estou muito feliz por esses resultados que estamos tendo e eu quero agradecer a você que se inscreve, que curte, que compartilha as mensagens, que deixa também um comentário. Você incentiva para que esse trabalho continue crescendo e se expandindo para toda a terra. Que o Rei Eterno possa abençoar a tua vida, prosperando você em tudo quanto que você tocar. Saiba que você está sendo um agente de Deus para espalhar a mensagem do Rei. Pois cada vez que você curte o vídeo, esse vídeo é entregado para mais pessoas. A plataforma entende que o conteúdo do vídeo é relevante. E quanto mais você compartilha, mais você leva a palavra da verdade e conhecimento aos ouvidos daqueles que precisam. Deus te abençoe e fica aqui o nosso agradecimento. A lição de número 5 que nós estudaremos hoje traz um tema: o avivamento na vida da igreja. No textuário da lição está em Atos, capítulo de número 2 e o versículo de número 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. A verdade prática nos diz: ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. A nossa leitura bíblica, que é feita em classe, está no livro de Atos, capítulo de número 2, versos de número 1 a 13. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que, não são galileus todos esses homens que estão falando, como pois os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos, partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frigia, e Panfilia, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como proselitos, e cretenses, e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Dentro dessa lição, nós estudaremos e temos 3 pontos para alcançar dentro dessa lição. No primeiro ponto, nós vamos expor a realidade do batismo no Espírito Santo e o público-alvo. No segundo ponto, examinar o dinamismo da Igreja Apostólica. No terceiro ponto, demonstrar a importância de um ministério ungido para os dias atuais. Nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e andava sob a direção do Espírito. Nessa lição, nós estudaremos a respeito do enchimento do Espírito no avivamento primitivo. E dentro desse contexto, analisaremos alguns pontos e teceremos algumas considerações a respeito do dinamismo do avivamento do Espírito primitivo para a igreja dos dias atuais. Em primeiro ponto, nós ressaltaremos a respeito do batismo no Espírito Santo e o público-alvo. A primeira condição para receber o batismo do Espírito Santo é passar pela experiência da salvação. Ninguém pode ser batizado no Espírito Santo sem que antes tenha se convertido a Cristo.
sem antes ter um conhecimento pleno da salvação e tenha entregue a sua vida a Jesus. Ninguém pode passar por essa fase. As pessoas só podem receber o batismo com o Espírito Santo, primeiramente com a obra regeneradora na sua vida. Depois que recebe essa obra regeneradora de conhecimento da salvação, é que elas poderão experimentar o batismo no Espírito Santo. Primeiro, começa com a conversão, sendo necessário arrepender-se e crer no Evangelho, para que depois esteja apto a receber esta graça que é o batismo do Espírito Santo. Porque sem arrependimento não há fé e também não há salvação. É mais importante do que receber o batismo com o Espírito Santo é receber a salvação. Até porque quem tem dons espirituais e fala a língua não garante que ele está salvo. Mas o arrependimento, a crença no Evangelho e a conversão ao Senhor Jesus Cristo, sim, e isto garante salvação. Então, antes de receber o batismo no Espírito Santo, é necessário primeiro receber Cristo no seu coração. A segunda condição necessária para receber o batismo com o Espírito Santo é a condição de obedecer a Deus, pois o nosso arrependimento e fé devem apresentar frutos dignos de arrependimento, como pregou João Batista. Produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, essa é a segunda condição para recebermos o batismo com o Espírito Santo. E a terceira condição é santificar-se, pois sem a santificação ninguém poderá ver o Senhor, como está descrito em Hebreus, capítulo de número 12 e o verso de número 14. E esse chamado para o arrependimento, para a obediência, para a santificação e, finalmente, para o batismo no Espírito Santo, é um chamado que é feito para todas as pessoas. Ela antecede a experiência do batismo no Espírito Santo. Então, todos esses chamados antes do batismo são para todas as pessoas. E, claro, cumprindo esses requisitos, você agora estará apto a ser batizado pelo Espírito Santo. Agora, calma lá. O Espírito Santo te encherá também com sua busca incessante em querer receber esse Espírito. Porque o Espírito só pode batizar a vida daqueles que desejam este poder, que desejam essa graça em sua vida. Então, eles buscarão, tendo essas condições aplicadas à sua vida, a estarem aptos a receberem esse batismo, que é o poder de Deus para a sua igreja. A promessa é para todos os salvos. Os primeiros discípulos, ou os primeiros crentes batizados, receberam essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo e foram os discípulos que, salvos, se reuniam no cenáculo para esperar em oração. Eles esperavam o cumprimento da promessa feita por Jesus e, de repente, o Espírito foi derramado sobre os que estavam assentados. Primeira coisa que nós podemos identificar aqui nesta promessa que é dada a todos é que eles se reuniram no cenáculo em oração. Então entendemos que a oração é uma chave essencial para que você receba o batismo com o Espírito Santo. Eles ficaram ali dentro do cenáculo por cerca de 10 dias orando para receberem o batismo com o Espírito Santo, cumprindo todos os requisitos que haviam sido estabelecidos pelo Senhor quando lhe deu as ordenanças: ficai em Jerusalém até que sejam revestidos de poder. Eles receberam a efusão do Espírito Santo. E depois disso, quando receberam o Espírito Santo, o apóstolo Pedro afirma que a promessa se diz respeito a vós, a vossos filhos e todos os que estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Assim, um texto bíblico ele apresenta a abrangência perene da promessa, o batismo no Espírito Santo, que é para todos os salvos. Então, todos os salvos recebem um batismo. Todos os salvos são agraciados com o batismo, claro, se eles buscarem da forma que a Bíblia nos ensina a buscar este poder. E este poder é para todas as épocas, ele é para todos os tempos, para todos os espaços e para todas as geografias. Aonde tiver um crente desejoso, querendo buscar o poder do batismo do Espírito Santo e os dons espirituais,
o Espírito Santo tem liberdade sim para abençoar, seja nos tempos passados, nos tempos presentes ou até mesmo no tempo futuro, o Espírito Santo continuará fazendo as suas obras poderosas, batizando os homens com o Espírito Santo. Aí nós temos o engano com a teologia dos sensacionistas. O sensacionismo é uma corrente teológica reformada e de algumas igrejas históricas que afirmam que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Acreditam-se que os dons espirituais e esse poder do Espírito que foi dispersado lá em Atos 2 foi somente para o período apostólico, mas nós temos a informação bíblica que não, que esse poder não foi para o período apostólico. Esse poder está na vida da igreja, ele foi concedido para a igreja e ele disse, Jesus disse, e eu rogarei ao Pai que envie outro Consolador, e ele estará convosco todos os dias de vossa vida. Então isso significa que enquanto a terra estiver intacta e enquanto o Senhor permitir, haverá sim a atuação do Espírito na vida da igreja. Há outros ainda que, segundo os teólogos, afirmam que o batismo no Espírito Santo é a própria conversão. E nós estudamos nos trimestres anteriores que o Novo Testamento, e principalmente o livro de Atos, mostra com detalhes que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Então, ser batizado no Espírito é uma experiência distinta, não é a mesma coisa. A experiência de conversão é uma, a experiência do batismo com o Espírito Santo é outra. Para receber o Espírito, é primeiro necessário que seja salvo. Então, ela se distingue, ela se difere quando nós falamos sobre o batismo com o Espírito e a experiência da salvação. Todos os discípulos que receberam o batismo no Espírito Santo já eram salvos, eles já tinham a experiência da salvação. Como Pentecostes, afirmamos o batismo no Espírito Santo com a evidência física de falar em línguas estranhas, bem como a atualidade dos dons na vida da igreja. Paulo diz, e ele escreve à igreja de Coríntios, dizendo o seguinte, que havendo línguas cessarão, havendo profecias cessarão, mas quando vier aquilo que é perfeito, e aquilo que é perfeito está se tratando na pessoa de Jesus Cristo, ou seja, quando Cristo vier, aquilo que é perfeito, então não será necessário mais línguas estranhas, não será mais necessário os dons espirituais, porque Cristo já é a perfeição de tudo. Os dons espirituais são para a missão da igreja aqui na terra. Mas quando Cristo vier e levar a igreja consigo, não será mais necessário esses dons. Então, nós nos baseamos a respeito desse texto específico que Paulo fala sobre os dons, que os dons irão cessar quando aquilo que é perfeito vier, ou seja, quando Jesus vier buscar a igreja, os dons hão de cessar. Então, os dons hoje para a igreja são atuais e elas são necessárias para que a igreja cumpra a missão de forma eficiente. Então, entenda que os dons espirituais são atuais e estão em plena evidência. Basta cada um que deseja receber esses dons buscar ao Senhor da forma correta, sincera, íntegra, para que o Senhor ache graça aos seus olhos e te encha com esses dons espirituais, para que você cumpra a missão da igreja com mais poder e eficiência. Essa realidade, ela perpassa épocas, culturas geográficas em que haja um salvo em Cristo. Então, independente, nós já falamos isso e vamos reforçar, independente, o Espírito Santo agirá através da vida da igreja. Este poder é para que a igreja tenha eficiência na missão que foi dada por Cristo na grande comissão. Segundo, o dinamismo da igreja apostólica. A igreja nasce avivada. Do ponto de vista histórico, a igreja passou a existir no dia do Pentecostes. Isso ocorreu sobre a atuação direta do Espírito Santo. A igreja nasceu avivada. Então, podemos observar que a igreja já nasceu com este avivamento. A igreja já nasceu no berço do avivamento, que é quando o Espírito Santo de Cristo enche a igreja e deixa com que ela viva avivada. E avivada por quê? Porque era uma igreja que orava, era uma igreja piedosa, era uma igreja que tudo era comum, era uma igreja que a evangelização estava no auge, era uma igreja que vivia inteiramente sob a direção do Espírito. Então,
esta igreja era uma igreja avivada. Assim como no tabernáculo, quando foi consagrado, ou quando foi consagrado o templo por Salomão, que a glória de Deus desceu, assim o Espírito Santo desceu também sobre a vida da igreja. Portanto, ali no Pentecostes, a igreja do Senhor iniciou o maior avivamento da história humana. Todos esses grandes avivamentos que temos na história, tanto o avivamento no país de Gales, avivamento na Inglaterra, avivamento na Escócia, avivamento nos Estados Unidos, o avivamento na igreja brasileira, na igreja do Brasil, foi oriundo do avivamento da igreja de Atos dos Apóstolos. O avivamento da Reforma Protestante, ainda que não viesse com esse poder referente à repartição dos dons espirituais, pelo menos nós não temos relatos históricos sobre essas evidências, até porque a Igreja Reformada não tem uma teologia pentecostal, elas têm uma teologia mais cessacionista, então nós não temos dados históricos sobre a atuação dos dons nesse período. Mas todos esses avivamentos desencadearam de um avivamento provindo da igreja primitiva. Então, a igreja já nasceu avivada por Cristo para executar uma missão bem-sucedida na terra. Depois dos sinais do poder de Deus nos Atos dos Apóstolos, podem ser resumidos assim: conversão, salvação de alma e batismo, os quais eram frutos do avivamento espiritual em Jerusalém. Após o Pentecoste, a Igreja Apostólica pregava na autoridade do nome de Jesus, na unção e no poder do Espírito Santo. Por isso, nessa igreja havia perseverança na doutrina, na comunhão e na oração. Havia também temor, sinais e maravilhas, além de cuidado especial para com os irmãos carentes. O avivamento espiritual da Igreja Apostólica revela um profundo compromisso em duas esferas: a espiritual, que fala da piedade, palavra e oração, e a social, que é a comunhão e suprimento da carência. Então, a igreja que recebeu poder, ela tem atributos, ela tem características. Primeiro, ela é uma igreja que prega a palavra com eficiência. Quando fala de conversão, a eficiência da pregação, os resultados são conversão de almas a Cristo. Batismo, que é a iniciação no caminho da vida cristã. Havia frutos do avivamento, que era uma igreja que pregava com autoridade. Ela não temia as perseguições, ela não temia o poder que se levantava, mas ela pregava de forma com autoridade ao público. Ela era usada pelo Espírito Santo. A igreja avivada de Atos 2 era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos. É assim que está escrito: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Era uma igreja fiel à doutrina. Era uma igreja que estava abalizada na palavra e era fiel à doutrina que os apóstolos passavam a ela. Elas tinham comunhão com todos, tudo era comum, ninguém passava necessidade, porque tudo era comum na igreja. Eles perseveravam em oração. Pedro foi preso, oraram, Deus deu livramento a Pedro. Quantos foram perseguidos e por causa da oração da igreja, eles foram salvos? E a Bíblia diz que com esse avivamento, quanto mais eles viviam dessa forma, eles caíam na graça do povo, ou seja, o povo ficava perplexo com o poder daquela igreja e Deus acrescentava àquela igreja todos quantos se haviam de salvar. Foi o período que a igreja mais converteu pessoas, foi nesse período desse avivamento da igreja primitiva. Então nós precisamos entender que o avivamento daquela igreja primitiva precisa ser para a igreja atual. A eficiência que vamos ter em pregar o evangelho ao povo se dará a respeito deste poder que também deverá ser necessário aos dias atuais. E precisamos entender que a igreja que nasceu avivada, ela permaneceu avivada. Isso diz respeito ao dinamismo do Espírito dentro da igreja. Não é uma igreja que cresce avivada e ela morre, mas é uma igreja que cresce avivada e permanece avivada. Terceiro, um ministério ungido para os dias atuais. Na unção do Espírito, a pregação cristã, ela deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. Esses sinais podem ser manifestos por meio de salvação de vidas para Jesus, expulsão de demônios, imposição de mãos sobre os enfermos para serem curados, conforme Jesus declarou quando ele ordenou ali os 70 para que fossem anunciando que aconteceria. O ministério avivado ungido pelo Espírito Santo é indispensável à missão da igreja nesses dias. Então,
crer que o Espírito Santo parou de atuar ou que os dons cessaram é dizer que a igreja agora não pode mais pregar a palavra. Então a igreja precisa parar com a evangelização. Se os dons realmente cessaram, então não faz sentido evangelizarmos. Se o poder de Deus foi dado em Atos 2 para que a igreja cumprisse a missão de forma eficiente, e de pregar o evangelho, e de ensinar as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e para que eles fizessem isso, Jesus mandou que eles ficassem em Jerusalém para receber este poder, para que depois pudesse sair para as missões urgentes. Então, a igreja hoje, para que ela saia para pregar o evangelho, ela precisa desse poder. Eu já falei e vou enfatizar novamente. O poder do Espírito, o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais são para a igreja cumprir a sua missão de forma eficiente, para que ela tenha resultados. Ela precisa desse poder para os dias atuais. Então, nós não podemos crer de forma nenhuma, principalmente nós pentecostais, que somos assembleanos, ou qualquer outro que tenha uma característica pentecostal, não neopentecostal, mas pentecostal, precisamos crer que o Espírito Santo continua atuando, que os dons são atuais e são para a missão da igreja nestes dias. Segundo, autenticado por Deus. O ministério ungido, ele não se desenvolve por meio apenas de instrumentos formais, acadêmicos, por padrões hermenêuticos, exegéticos, homiléticos, ou até mesmo pela oratória. Não, isso são atributos que o obreiro deve utilizar para aprimorá-lo para a obra de Deus. Mas só isso não é suficiente. Jesus confirmou, quando Marcos nos diz isso, Jesus confirmou a mensagem dos discípulos dizendo que a confirmação da mensagem seria seguido de sinais. Então nós entendemos que Deus precisa aprovar o ministério do obreiro. E a pregação no Novo Testamento ela é confirmada por meio de sinais e prodígios provindo da parte de Deus. O ministério ungido pelo Espírito glorifica a Cristo e não o homem. Se todo ministério que se diz ser um ministério ungido por Cristo, ele procura a glorificação em si mesmo, esse ministério não é de Cristo. Não fazemos nada para receber glórias humanas. Fazemos para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. O maior obstáculo na vida de um obreiro para que ele consiga obter sucesso ministerialmente é quando ele deixa de buscar a glória para Deus e começa a buscar a glória para si. E pelos dados bíblicos, Deus não divide a sua glória com ninguém. Logo, este obreiro será abatido pelo Senhor. Não é por acaso que o nosso Senhor Jesus declarou que a missão do Espírito Santo é glorificá-lo. Assim, a mensagem do Evangelho e a atividade sob a direção do Espírito Santo devem glorificar a Cristo. Se você tem um dom para curar, não busque glória no dom que foi lhe dado. Se você tem um dom para pregar, não busque fama e glória por ser um bom pregador. Se Deus lhe deu o dom de ser ministro de louvor, te deu a graça para você louvar lindamente e entoar louvores à glória de Deus, não busque fama e glória própria. Glorifique o nome do Senhor através da sua vida. Cabe que o nome do Senhor seja glorificado através de nós. Faça como o apóstolo Paulo diz, que se um dia eu vier me gloriar, que eu me glorie na cruz de Cristo. É para a glorificação do nome do Senhor. Aos Coríntios, o apóstolo Paulo ensina que quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, façam tudo para a glorificação de Deus. É Deus que precisa ser glorificado através das nossas vidas. Não é o mundo glorificar a nós. O problema de muitos hoje é que estão acostumados a receberem glória. E por receberem glória estão vivendo decadência ministerial, estão sendo abatidos por Deus, porque Deus não divide a sua glória por ninguém. E se aquele a quem foi dado o dom quiser tirar proveito do dom para buscar a glória humana, Deus retirará o dom sobre a sua vida. Porque o dom foi dado para a glorificação do nome do Senhor. O povo precisa se alegrar com as maravilhas do Senhor e entender que não é o pregador que está pregando, mas o Espírito que fala através da sua boca.
Não é alguém que tem um dom de cura, que está curando porque ele é poderoso, mas é o poder do Espírito que está na sua vida. Por isso Deus deve ser glorificado. E todo aquele que recebeu o dom, seja para pregar, para ensinar, para profetizar, para revelar, para interpretar a língua, ou para curar, ou fazer prodígios, sinais e maravilhas, deve ter essa característica de repreender quem quiser glorificá-lo. Quem quiser dar glória a si, ele deve ter a característica de repreendê-lo e dizê-lo: a honra e a glória somente é para o Senhor. Somos vasos, feituras suas, e somos usados para louvor da sua glória. Então, a igreja apostólica nasceu debaixo do avivamento. Essa igreja cresceu no avivamento. Ela se manteve no avivamento e ela continua ainda hoje sendo avivada. O Espírito Santo atuou na igreja primitiva nos tempos passados, atua hoje no presente, e se ainda estiver ainda na terra, no futuro, ele continuará atuando. Nós precisamos entender que o ministério avivado é para a vida da igreja, é para a missão da igreja, é para a eficiência da igreja, que a igreja precisa estar debaixo da unção, que os pregadores e o obreiro precisam estar debaixo da unção do Espírito, e que em tudo que fizermos, devemos honrar a Deus e glorificarmos ao seu nome. Comentário breve da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe e eu espero você na próxima aula.